Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras, comunidade que nos assiste pelo canal YouTube. Estamos devidamente regulamentados pela Vigilância Sanitária para os vereadores poderem trabalhar sem máscara nesse momento. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereador Daniel Antunes. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Mandardo. Presente. Vereador Jair Alexandre. Presente. Vereador Paulo Ferrarese. Ausência justificada. Vereador Juarez de Jesus. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Manuel Rosenck. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Miguel Pierini. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones. Presente. Presente. Vereadora Roseli de Luca Pisolo. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Ausência justificada. Solicito, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Solicito que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 23/2/2021, expediente, projeto de lei número PL 004-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação 125-21, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação 126-21, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicações 127-21 e 128-21, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 57-21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento 58-21, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento 59-21, de autoria do vereador Manuel Rosenck. Requerimentos 60-21 e 61-21, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação 129-21, de autoria do vereador pastor Jair Alexandre. Indicações 130-21 até 133-21, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação 134-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento 62-21, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Memorando 98-2021, Criciúma, 23 de fevereiro de 2021, à Secretaria-Geral. Justificativa de ausência do vereador Paulo Ferrarese na sessão ordinária do dia 23/2/2021, conforme artigo 85 da Lei N.C. do Regimento Interno, atenciosamente Thaís Valim, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos à tribuna livre. Farão uso da tribuna livre desta noite o coronel Evandro de Andrade Fraga, o tenente-coronel Christian Dimitri Andrade e o tenente-coronel Sandy Mures de Medeiros Sartor, os quais discorrerão acerca da troca de comando e das ações desenvolvidas pelo 9º Batalhão da Polícia Militar. Desta forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Para falar, gostaria de agradecer o vereador Daniel Antunes, que tinha a tribuna livre, parece o dia de hoje, com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e gentilmente cedeu o espaço para o comando da Polícia Militar viesse aqui e fazer as suas colocações. Com a palavra o tenente-coronel Fraga, já justificando que em seguida ele tem um compromisso em Tubarão, ele fará primeiro o uso da palavra. Obrigado a todos por terem vindo aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma satisfação nós do comando da Polícia Militar na região sul, especificamente na 6ª região, vir mais uma vez a esta Casa Legislativa, a verdadeira Casa do Povo, para fazer uso da palavra e desta vez como uma forma de agradecimento e também como uma homenagem ao tenente-coronel Dimitri, que estará no dia 5 de março
encerrando um ciclo, o ciclo de comandante do 9º Batalhão, e transmitirá o cargo ao Tenente Coronel Sartor, o futuro comandante do 9º Batalhão. Nós nos sentimos muito felizes em estar aqui nesse momento, tendo em vista também que há 2 anos e 6 meses, algo semelhante foi feito comigo, quando estava também passando o comando do 9º Batalhão ao Tenente Coronel Dimitri. E hoje, vindo aqui, como uma forma de agradecer aos senhores também pela parceria, pelo apoio dado à Polícia Militar de Santa Catarina em várias demandas. Há algum tempo, essa Câmara Legislativa tem nos apoiado significativamente nas várias demandas originadas na caserna, como também aquelas que acabam refletindo na Polícia Militar das demandas originadas na própria comunidade. Então, como uma forma de agradecimento, nós viemos aqui fazendo uso da palavra, depois de termos assumido o comando da 6ª Região em abril do ano passado. E, como já foi dito, eu vou ter que me ausentar nesse momento para dar um apoio à família do soldado Esmeraldino lá em Tubarão, entender a dinâmica de uma situação que aconteceu e poder fazer uma intervenção institucional em apoio à família e também ao soldado Esmeraldino. Aproveito a oportunidade para dizer que ele está sendo assistido por uma equipe médica especializada, desde quando teve alta no Hospital São João Batista, tem sido acompanhado pela nossa equipe formada pela Formação Sanitária da 6ª Região, pelo Capitão Cúrcio, pela Diretoria de Saúde e Promoção Social e pela equipe do comando da 6ª Região e do 9º Batalhão. A solidariedade tem sido muito grande, as ajudas seguem e nós continuamos, além do apoio em casa, fazendo visitas de forma regular, também dando apoio emocional e também em orações para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Nós sabemos que é uma luta diária, mas vimos sim significativas melhoras no comportamento e na sensibilidade do quadro de saúde do Esmeraldino. Estivemos lá em 2 oportunidades, uma delas acompanhada do Tenente Coronel Dimitri, e conseguimos perceber movimentos espontâneos e respostas da forma como hoje é possível ele responder com um piscar dos olhos, por exemplo. Então, eu preciso me ausentar, passo a palavra para o presidente, agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Tenente Coronel Dimitri, muito obrigado, Tenente Coronel Sartor, e a todos os senhores vereadores por essa oportunidade. Obrigado, Coronel Fraga. Esta casa, com certeza, estará sempre à disposição da Polícia Militar. Vamos despedir do Coronel Fraga. O Dimitri que fala agora, Coronel? Pode falar? Então, com a palavra, o Tenente Coronel Dimitri. Em seguida, eu vou abrir para os demais vereadores aí. Pedir permissão para tirar a máscara. Saudando o presidente Arleu, presidente da Câmara. Saúdo todos os nobres vereadores e vereadoras, aqueles que já estavam no período do mandato anterior e aqueles também que foram eleitos no processo democrático de direito. Desejo sucesso e pleno êxito como representantes agora nessa Casa Legislativa, Casa do Povo. Muito feliz de estar aqui, muito feliz também de estar com o meu sucessor, o Tenente Coronel Sartor, meu companheiro aí que chegou aspirante em 2006, natural de Criciúma. Eu cheguei aqui em dezembro de 1995, formado na academia após 4 anos de curso de formação de oficiais, como aspirante. O Coronel Fraga se ausentou por motivos que ele já expôs, motivos esses urgentíssimos, de apoio à família lá do soldado Esmeraldino, o próprio Esmeraldino. Mas ele foi meu veterano aqui que me auxiliou. Eu trabalhei com ele na viatura e os primeiros serviços foram com o tenente, na época, Fraga, tenente Barreto, tenente Cabral, tenente Silva, aqueles oficiais que os senhores e as senhoras já conhecem por nome e que também já comandaram a unidade que eu tive o prazer, por 2 anos e 5 meses, estar à frente desses homens e mulheres, guerreiros que diuturnamente se sacrificam em prol da sociedade. A Polícia Militar, como Força Auxiliar Reserva,
do Exército e demais entidades das Forças Armadas como Marinha, Aeronáutica e o próprio Bombeiro Militar, que são instituições dos militares estaduais, são das únicas profissões que na formatura eles prestam sacrifício de sangue, de defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida. E nós tivemos muito pesar do ano de 2020, porque nós tivemos 2 baixas, 2 perdas de policiais militares que foram mortos. Um em serviço, que foi o Cabo Ribeiro, que foi promovido a sargento post-mortem, naquela ocorrência de 31 de março, ali no bairro Cristo Redentor, é isso? Renascer? Perdão, Renascer. E a sargento Regiane de Forquilinha de Folga, aquela ocorrência que ela foi vítima de feminicídio, né? Ela era instrutora do PROERD e também da Rede Catarina de Proteção à Mulher. Fazia as rondas lá para poder dar assistência àquelas mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgências pedidas pelo Poder Judiciário. Então aquilo ali, aquela dor, veio um sentimento muito triste para a nossa corporação com aquelas 2 perdas e que culminou com esse desfecho fatídico dessa ocorrência sem precedente em Criciúma, né? Uma situação que era designada como novo cangaço ou como tomada de cidades, né? Onde essas quadrilhas aí vêm de vários estados, se organizam, planejam e executam com detalhes. Também tem um valor muito grande investido na organização criminosa para esse assalto, né? Porque por menos de 10 milhões eles não fariam pela estrutura que eles tinham. Eu digo isso, tanto de armamento, munição, explosivos, veículos, sítios, casas, caminhões, tudo que eles tinham. Então, o que nos preocupou e preocupa, não só para Criciúma, mas para os próximos anos, próximas cidades, senhores vereadores e vereadoras, seriam as secretarias de tesouraria dos bancos, que estão concentrando muito numerário de dinheiro, sem contato com as forças de segurança. Sou comandante do batalhão há 2 anos e meio, eu não via um gerente falar comigo sobre o que tinha aqui em Criciúma. Eu desconhecia. Meu policial de rua desconhecia. Eu estou jogando a culpa para a administração, mas quando a gente tem muito mel concentrado, muita abelha vai aparecer. Isso é normal. Então, é como uma situação que atrai realmente. Se uma cidade ela tem uma tesouraria, e essa tesouraria, esse valor numerário, não é tão somente para Criciúma, mas para toda a ANREC e talvez mais municípios fora daqui, é preocupante. O que me preocupa agora com o incentivo aos funcionários do Banco do Brasil, e fechamento de algumas agências e também de algumas secretarias regionais no estado. A exemplo de Chapecó, por exemplo, que está para fechar. Aquilo lá passa para outra cidade do meio oeste, que é Erval do Oeste. Então, muito numerário vai se concentrar. Pode ser palco de um outro mega assalto. A preocupação sempre é a sociedade. Então, o que eu tenho a dizer daquele episódio que ocorreu? Tudo para nós, ele tem detalhes e são marcos de mudanças de protocolo e procedimento. Só que um deles nunca vai mudar, que é salvar vidas e aplicar a lei. Quando eles fizeram o ataque ao 9º Batalhão, o nosso policial foi ferido porque ele estava numa ocorrência, minutos antes, 2 guarnições nossas, uma do pelotão de patrulhamento tático e outra da rádio patrulha, a qual o Esmeraldino estava embarcado, em disparos de alarme de agência bancária, minutos antes, para averiguar bancos. Na nossa rotina a gente tem muito disso. Disparo de alarme na agência X do bairro Próspero, disparo de alarme no bairro Centro, na agência X. Então os policiais não vão lá somente para a viatura na frente e vão adentrando, não é nada disso. Depois daquela ocorrência do Unibanco 2003, que os senhores e as senhoras vão lembrar, que nós tivemos 2 policiais mortos, o Burati e o Joel Domingos, os miliantes não levaram nada porque o carro forte ele não deixou o numerário, chegaram da viatura, eles alvejaram e os nossos policiais morreram. E nós tivemos aí, a cada ano a gente tem enaltecido esses heróis do batalhão. Só que o sentimento é muito pesar quando outros policiais ficam feridos, a exemplo do Esmeraldino, a exemplo desse ano de 2020 que eu perdi a Regiane e o Ribeiro. Porque o sentimento de comoção do policial como parte da sociedade é o ser humano que tem emoções, ele vai para a rua,
mas ele tem o psicológico dele, então afeta a moral do efetivo, e afetou a moral do nosso efetivo, desde aquelas mortes que tivemos em 31 de março, depois em julho da Regiane, e depois dessa de 1º de dezembro do Esmeraldino. Então, para resgatar essa sensação, ela demora. Nós temos aí o Departamento de Saúde e Promoção Social, nós temos as psicólogas, assistentes sociais, nós tivemos um apoio muito grande da Polícia Militar, sim, como instituição. Eles vieram a campo aqui, tá? Os senhores pastores também, que são vereadores, né? Eles vieram a campo aqui, também vieram pastores da Polícia Militar, que são capelães, pastor Tomás, os capelães vieram, assistentes e psicólogos. Só que vai além disso, né? Nós temos as famílias. O policial sai de casa hoje, por uma ocorrência que ele pegou na madrugada com tiroteio, ele vai voltar para a próxima escala. Então a gente tinha muito cuidado para que a gente resguardasse, principalmente aqueles policiais do confronto, que foram 5 diretamente. Nós temos um programa de gerenciamento de estresse pós-traumático na corporação, que eles passam lá na formação sanitária, eles são atendidos, e aquilo ali é estendido também aos familiares. Só para os senhores saberem a nossa rotina, né? A gente não pode entrar no automático, o policial embarcar novamente e confronto novamente. A exemplo de outras corporações, como São Paulo, a Polícia Militar de Santa Catarina tem esse programa, que é o Progesp, há muitos anos, e tem dado certo. Só para fazer esse feedback, né? Eu peguei uma pauta, eu vou ser rápido para não se estender tanto, mas eu não poderia deixar de passar para os senhores, para as senhoras, aqui algumas realizações que não são minhas como comandante, né? Depois o Sartor vai falar como comandante a ser substituto, mas eu digo dos nossos policiais militares, que eles são os protagonistas, eles que estão na rua, eles que vão nos bairros. Então eu quero dizer do trabalho deles para os senhores e para as senhoras. Porque às vezes no final do ano passa um balanço, o pessoal entra em férias, vai para a praia e não sabe o que a Polícia Militar tem feito, né? Então eu anotei alguns dados aqui, não vou me estender, eu vou pegar alguns dados breves, mas que são importantes, né? Então a Polícia Militar hoje, ela não trabalha só no eixo repressão. Repressão qualificada é um dos eixos nossos, sim. Mas na prevenção, mais de 85% das nossas ações, o Manuel Rosen que está ali, ele sabe disso, lá do Comem, da época lá de 95, lá que você estava como presidente. Nós temos o PROERD, que nesses 21 anos de PROERD, 50 mil crianças foram formadas em Criciúma, através dos nossos instrutores, que estiveram nessa casa legislativa com muito orgulho e foram reconhecidos pelos senhores com a moção de aplauso. Fiquei muito feliz como comandante. Não só aquela ali, mas também os senhores e as senhoras, através de encaminhamento à presidência, também entregaram a moção de aplauso aos nossos comandantes de setores, do nosso policiamento comunitário, cidade dividida em 10 setores, e esses sargentos são os comandantes, protagonistas, têm responsabilidade, eles vão ao local e é dado para eles uma autoridade, e ela é exercida, como eu falei, com responsabilidade territorial, mas sempre eles fazendo feedback com o comando daquilo que eles não conseguem estar ao alcance deles, né? Então eles também, nessa casa legislativa, eles também foram homenageados, fiquei muito feliz mesmo. E também exaltando do município, 2 policiais nossos, presidente, senhores vereadores e vereadoras, também receberam o título de cidadão honorário de Criciúma. Sargento Alexandre e Sargento Luciano. Sargento Alexandre, comandante do setor Distrito Rio Maina, e o Luciano do Centro. Fiquei muito feliz mesmo. Eu vou dizer para os senhores e para as senhoras, foi o auge, né? Essas moções de aplauso, esse reconhecimento, esse título honorário. O policial não é lembrado, muitas vezes ele não é agradecido, mas quando vem o agradecimento, daí a gente fica muito mais satisfeito. Assim como os senhores e as senhoras fazem o trabalho de vocês, né? Fazem os encaminhamentos, as pautas, os requerimentos, através aqui. Cada um deles e dos senhores e das senhoras que der certo, muitos vão lembrar. Mas aqueles que vocês encaminharam que não deu fruto, alguns vão dizer, mas o que o vereador e a vereadora fizeram? Poxa, eles estavam ali de forma proativa, tem uma casa que vota, mas eles tiveram o esforço de ir atrás da comunidade e apresentar a proposta. Tenham certeza que os esforços dos senhores e das senhoras não vai passar despercebido. O sucesso pode ser o pai de todos, né? O fracasso muitas vezes é órfão, aquela frase, né? Mas o sucesso, eu vou dizer, não é só dos senhores e das senhoras, é da comunidade toda, que está lá vibrando também por senhores e pelas senhoras, que são representantes deles. E nós, como policiais militares, atuantes na polícia ostensiva, nós queremos ao máximo dar um serviço de excelência para a comunidade. Então vou passar só uma rápida situação, que eu falei da repressão, mas a prevenção, o que a Polícia Militar tem feito? O que ela fez em 2020? No batalhão, vou pedir permissão para colocar meu óculos aqui, presidente. Olha só no ano, o batalhão
de Polícia Militar realizou 8.700 visitas preventivas em estabelecimentos comerciais, mesmo com a pandemia. 485 em escolas, mesmo sem aula. 375 em residências. Essa é bastante importante, porque a visita preventiva, ela é feita em loco para dar assessoria para o povo, né? Aqui só pode reforçar com o portão aqui, aumentar o muro ali, colocar uma câmera ali, um sensor de presença tal, não deixar escada no quintal, não deixar uma ferramenta que pode facilitar o arrombamento. E aí eu vou dizer que a rede de vizinhos foi o nosso carro-chefe. A rede de vizinhos. O batalhão, o 9º batalhão, ele congrega Criciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, certo? Então, na área do batalhão, nós temos 251 redes de vizinhos, que os senhores e as senhoras conhecem, porque muitos fazem parte, né? Então, aqui em Criciúma, são 189, né? Aí Forquilinha tem mais 17, Siderópolis 16, Treviso 8. Desse universo, são 17 mil pessoas atuantes, ajudando a cuidar da segurança, ajudando a Polícia Militar como administrador daquele grupo, a estar averiguando a pessoa suspeita, a estar sendo proativo, a levando uma situação de rua, que não é de segurança pública, mas pode ser a falta de um poste, uma luminária, um terreno baldio com mato alto. A pessoa volta do trabalho, principalmente a mulher, ela pode ser vítima de violência sexual, pode ser oportunada, a sua integridade física. Uma luminária pode dar um assalto, um roubo, um furto, né? Então nós temos aqui 7 Conselhos Comunitários de Segurança, vou relembrar para os senhores, são Centro, Mina do Mato, Próspera, São Luís, Quarta Linha, Santa Luzia e o Distrito do Rio Maina. Também temos conselhos em Siderópolis, Nova Veneza e Treviso. Esses Conselhos Comunitários de Segurança, esse ano, nos atrapalhou por causa da pandemia, mas muitos foram criativos, proativos, fizeram reunião, Google Meet, videoconferência, assim que alguns dos senhores não podem participar, que eu saúdo também, aqueles vereadores que estão em casa nos assistindo, também foram proativos de forma virtual, mas não deixaram de exercer o seu papel como cidadão, né? Com relação à Rede Catarina de Proteção à Mulher, que eu comentei anteriormente, nós temos 79 mulheres, é sempre a nossa média, a vereadora esteve lá conosco, a Giovana, né? A gente explicou para ela, né? Do projeto, ela falou do projeto lei que está em andamento, a gente vai ajudar. São 79 mulheres, a nossa média de atendimento, até para a gente poder ter um padrão aceitável de resposta, né? Senão a rede, ela se abraça muito mais mulheres, ela não vai ter aquele atendimento de excelência, né? Realizamos em 2020 1.440 visitas para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Elas têm o smartphone com o PMSC Cidadão e elas têm ali um botão de pânico que elas podem acionar a Polícia Militar num simples toque do celular no teclado, que foi mostrado para a vereadora. E aqui nessa casa pode ser trazida a equipe da Rede Catarina para explanar e mostrar para os senhores como funciona o programa, tá? No Covid-19, a gente teve um retrospecto muito grande como Polícia Militar, e ele foi destaque em cenário estadual. Eu não vou me exaltar como comandante, mas é o policial militar protagonista. Quando ele tem um tablet, ele vai no local, ele fiscaliza, ele adverte, as regras estão em dia dos protocolos, as portarias do governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, com a vigilância sanitária e parceria também com outros órgãos fiscalizadores. Então, só para os senhores terem ideia, e as senhoras, desde 18 de março até o final do ano passado, aqui Criciúma realizou 9.522 fiscalizações de Covid. Antes de estarem se reunindo, antes de estarem com comissões, nós já estávamos fazendo. Porque a gente sabia o risco que o cidadão correria se ele deixasse um item sequer desse de segurança passar despercebido. O distanciamento, o álcool gel, o isolamento, a aglomeração de pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Criciúma, em números proporcionais à cidade, nós temos aí uma faixa de 215 a 217 mil pelo último censo. Para cidades com população a porcentagem até 100 mil habitantes, Criciúma ficou em primeiro lugar, na frente de Blumenau, Joinville e Florianópolis. Para a taxa até 100 mil habitantes, com ações de fiscalização voltadas só para a pandemia. Então, esse é um número alto. Mas eu digo assim, por que a Polícia Militar fez tudo isso? Saiu multando todo mundo? Não, pelo contrário. Nós tivemos dessas 9.522 fiscalizações, apenas 324 notificações.
Aquelas que não bastou uma advertência, a guarnição teve que voltar, mesmo advertido, o cidadão reincidiu. Aí sim teve que levar uma notificação. Aquela que é da vigilância sanitária, e a polícia militar, como poder de polícia, também teve poder de polícia de saúde pública, além de polícia de ordem pública. E ainda vou mais. Num ano só tivemos 18 interdições cautelares. O 324 é menos que 5% das 9.500. E 18 interdição é menos que 1%. Então foi uma polícia de proximidade, polícia cidadã, polícia que conversou muito, porque o retrospecto da sociedade para nós é o grande diferencial, senhores e senhoras. A cultura que eles trazem dos imigrantes, de raízes, do berço, foi fundamental para isso. É eles estarem se vigiando, estar cuidando, ter disciplina consciente, não só porque a polícia militar vai lá, mas que os senhores e as senhoras também aqui falaram, que a imprensa falou, que o governador falou, que o prefeito falou, todos falaram. Então eles, como entidade representativa também do comércio, outros também falaram, tiveram lá do Arleu, estava lá, nós estávamos no Salão Ouro Negro, tiveram a comissão lá dos bares e restaurantes, prejudicados, né? Vamos chegar a uma solução aceitável? Vamos, e saiu de Cristo uma ideia de colocar esse acrílico aqui para o músico. Foi levado para a comissão lá de Florianópolis, aceitaram, foi para o estado inteiro. A primeira requerimento do Ministério Público, aquela recomendação de não ter carreata, saiu daqui também. E foi para o estado inteiro. Então eu digo assim, ó, são cases que são, a primeiro momento alguém pode falar, pô, mas para que isso, para que aquilo? Senhores e senhoras, nós estamos com os números aceitáveis agora, é graças a isso, tá? Também. Mas é pela disciplina consciente de cada um. Eu vou fazer, vou ter meu álcool em gel, eu vou fiscalizar se a pessoa está obedecendo ou não. É cada um do povo. Que ele é o auto fiscal e ajuda mutuamente, né? Eu vou me estender para não ser prolongado, tá? Agora na repressão qualificada. Só para os senhores terem uma ideia do que o nosso policial militar de rua atende, né? O batalhão lá no 190 atendeu 35 mil ocorrências esse ano, de 2020. Nós no batalhão realizamos programações operacionais, designar para onde a viatura deve ir, local, horário que ela deve estar, para ajudar o povo. Foram mais de 31 mil programações dessas que o policial militar está naqueles locais, que a comunidade pede, que o presidente, e através da mesa aqui dos vereadores, encaminha uma solicitação, né? Foram 522 operações na área do batalhão. Essas operações vão desde trânsito, desde operações em bares, atrás de armas, drogas, foragidos da justiça, cercos em áreas. Nós tivemos um êxito muito grande aqui com relação à apreensão de entorpecente, né? Então eu falei do Manuel Rosengue por estar no Comem antigo, por estar no Comad, sempre se trabalha, pastor Jair e demais outros vereadores também que lidam com essa causa, que eu falei do Proerd, que eu falei das 50 mil crianças. Agora eu falo na repressão que os policiais de produtividade, né? Então foram, senhoras, senhores vereadores e senhoras, foram 374 quilos de maconha apreendido, 28 quilos de cocaína, 9 quilos de crack, 600 comprimidos de êxtase, aquelas da droga sintética, e também o LSD, 34 micropontos, 113 pés de maconha. Eu estou acrescentando na lista aqui o explosivo, né? Por causa daquela ocorrência, tá? Aquela ocorrência que fugiu da curva, os meliantes deixaram armadilhados em vários pontos da cidade através de dispositivos, tanto eletrônico e com celular, que eles poderiam fazer com toque de número do celular deles uma explosão controlada, de forma remota, à distância. Saindo do eixo principal de Criciúma, muitos perguntaram, por que não seguiram aquele comboio lá? Porque na porta do batalhão já tinha um dispositivo explosivo improvisado lá, com um artefato acoplado no celular. Ele só não funcionou lá, senhores, porque o caminhão que foi incendiado na frente do batalhão estava no raio muito próximo ao celular, e aquele celular ficou desmantelado, ele não poderia ser acionado. Só que a cautela das equipes, primeiro, aqueles reféns, aqueles trabalhadores da prefeitura da faixa pedestre, então a missão, salvar vidas, não entrar em confronto, por causa dos riscos que nós temos na iminência de acontecer, aqueles riscos de efeitos colaterais. Uma área central, cheia de prédio, eu vou combater com esses meliantes numa área dessa, os meliantes com 7,62 por 51, munição de guerra, ponto .30, que é a munição para poder derrubar uma aeronave. Também se cogitou a possibilidade de ter um AT-4, que é o rojão, lança-rojão para derrubar blindado, certo? Não foi confirmado. Só que só o explosivo que eles deixaram, os 200 kg de nitrato de amônia, acoplado em dispositivos metálicos, eles, pelo efeito de carga do BOP,
o Batalhão de Operações Policiais Especiais fez um relatório de carga, tá? De destruição. O que poderia causar em Criciúma? Eu vou passar para os senhores, então. Até 30 metros, todos morreriam. Até 600 metros, poderiam morrer por causa dos efeitos colaterais. A bomba, quando explode, ela tem efeito primário da explosão, ela tem efeitos secundários. Efeito terra-ar, que vocês sentem de longe, tanto a explosão como o tremer, e efeitos secundários de lançamento de estilhaço, fragmentos, que também matam. E dependendo da posição que elas estivessem instaladas, aí pode colapsar uma estrutura de um prédio. Aqueles explosivos que estavam ali na Getúlio Vargas, com a Santo Antônio Lauro Miller ali, eles estavam muito próximos a estruturas de prédio. Então, eu não seria o irresponsável para chegar a atuar num cenário daquele para querer ser herói, tá? E aí depois nós teríamos aí um acionamento de um celular com um monte de baixas de civis aí, que Deus o livre, né, que não aconteceu, e nós teríamos sido sacrificados como força de segurança que atuou de modo desmedido. Primeiro, salvar a vida. Segundo, patrimônio em último lugar. Provas e evidências também, mas a primeira é vida. Então, só para deixar bem claro isso, que a gente foi alvo muito de crítica das pessoas. Poucas pessoas, mas aquelas pessoas com forma incisiva nos criticaram muito, né? E mal sabem elas que na nossa Central Regional de Emergência não trabalham só policiais militares. Lá trabalham esses garotos e garotas que têm o ensino médio, passam o concurso para agente temporário e lá exerce a função deles como despachante 190 por até 2 anos, que o Tenente Coronel Trator foi chefe deles da Central de Emergência e sabe muito bem. Lá trabalham enfermeiros, enfermeiras e médicos do SAMU nas cabines também. Lá tem uma infinidade de funcionários civis no batalhão. Quando aconteceu o tiroteio, uma senhora do SAMU mandou um áudio para a família dela, dizendo que estava sendo atacado. Posso não voltar para casa, vou morrer. Ela se abrigou. Aí os maldosos colocaram lá que os policiais se esconderam embaixo da mesa. O fácil é estar numa arquibancada, vendo o gladiador com um monte de leão. O difícil é estar lá na arena, combatendo o leão. Então, quando eu digo isso... Vossa Excelência dispõe mais o tempo desse vereador, do vereador Nicola, do vereador Juarez, da vereadora Giovana Zanetti, do vereador Salésio e do vereador Toninho Lembralite, que está online. E a vereadora Giovana Mandardo. E o vereador Obadias também. Eu não vou me alongar, eu agradeço o espaço, né? Mas só para dizer para os senhores, né? Ser telhado de vidro, né? A gente aceita crítica e tal. A gente agradece muito aquelas que foram construtivas, que nos ajudaram e fortaleceram muito. Porque ser comandante de uma unidade que foi atacada, teve a cidade atacada, teve o policial ferido, ficou na UTI por 2 meses, passou quase o aniversário dele na cama do Hospital São João Batista, agora ele está em Tubarão. O Coronel Fraga foi lá dar aquele apoio. Ele tem assistência da Home Care, que é uma empresa contratada do Estado, com 2 enfermeiras, fisioterapeuta, mas ele está lá na cama com a traqueostomia dele, ele perdeu muita massa muscular, ele não está falando, os olhos se mexem para poder dar sinal. A recuperação vai ser muito lenta, mas a gente torce e reza para Deus para que ele se recupere, porque ele teve uma hipóxia. A hipóxia, falta de oxigênio no cérebro, no 3º para o 4º dia no Hospital São João Batista, que ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aquela ressuscitação foi mais difícil que algum paciente normal que não tem lesões complexas, de quem teve lesão do estômago, do fígado, dos 2 pulmões que transfixaram, do pâncreas. Então, nada foi fácil. Então, a gente também saúda e agradece o corpo clínico, tanto das primeiras equipes que chegaram, que foi do SAMU, tanto para a equipe da Unimed, que foi a primeira cirurgia dele lá, através do Dr. Nihed Nimer, o cirurgião de trauma renomado. E no outro dia seguinte, às 5 da manhã, ele foi transferido para o São João Batista e às 9 da manhã ele teve a 2ª intervenção cirúrgica. Então foram 2 intervenções cirúrgicas assim bem complexas, né? Então a primeira começou ali por volta de meia-noite até 1 da manhã e foi até às 5. E depois às 9, no outro hospital, mais ainda intervenções. Ele estava com risco seríssimo de vida. É 99,9 para ele ter falecido, graças a Deus, as orações de todos, a corrente, o pensamento positivo de todos, de todo o Brasil que a gente recebeu a mensagem, tá? Todo o Brasil. Essa corrente, se Deus quiser, ele vai ter recuperação. Vai ser lenta? Vai. Mas o cérebro dele vai aprender a trabalhar com desvios, né?
de fluxos, né? Alguns neurônios ele perdeu, mas ele vai aprendendo a ter outros atalhos. Fonoaudiologia, fisioterapia, cada esforço que ele faz, que o Coronel Fraga comentou, o mexer de um braço, o esticar de uma perna, o mexer de um pé, o encostar na mão da mãe dele, do lado da cama, tudo isso para nós nos anima. Então eu não vou me alongar, eu quero agradecer a todos pelos 2 anos e 5 meses que eu fiquei à frente do 9º Batalhão, tá? Agradecer o apoio que nós tivemos dessa Casa Legislativa, porque através dessa Casa Legislativa aqui, que o presidente Arleu está, e ele sabe da história, que 2019 para 2020, aquela virada, foi que o batalhão conseguiu renovar a frota de veículos do batalhão. Nós estávamos com uma frota de 2013, e a gente conseguiu um termo de cooperação técnica inédito no Estado, que eu saúdo também o prefeito Clésio Salvaro, e esse termo de cooperação conseguiu um upgrade através da nota fiscal, a compra da conta da prefeitura, do convênio de trânsito, do 1.300.000, a gente conseguiu comprar 22 viaturas, sendo 11 Gols 1.0 comunitário e Proerd, 7 viaturas Duster Renault SUV e 3 motos. A gente saltou e o policial, a autoestima dele se elevou. Pode ter uma ideia, senhoras e senhores, o policial entrar numa viatura nova para patrulhar, a outra velha, complicado. Essa aí, ela tem um tempo de vida útil ainda, a gente dá uns 3 anos de vida útil. Ela roda muito mesmo. Mas a autoestima se elevou muito. E mesmo assim a gente acaba sofrendo críticas de alguns portais que infelizmente não viram isso acontecer, não estiveram nos bastidores e não viram o nosso policial aí também com a autoestima elevada. Muita crítica, mas não estão a campo para ver o lado positivo que também merece ser reconhecido, né? Então a gente saúda também os meios de comunicação que nos apoiaram, né? Sente por alguns, mas a gente está sempre disposto a informar dados, mostrar para essas páginas, blogs, todos, o que a gente tem de transparência para mostrar. Como hoje eu estou falando aqui de forma pública, isso aqui vai ficar gravado para os senhores, para a sociedade de Criciúma. Presidente, muito obrigado. Com a palavra então agora o Tenente Coronel Sartor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente da casa, o vereador Arleu da Silveira, em seu nome cumprimentar todos os vereadores e vereadoras e demais colaboradores dessa casa. Cumprimentar o Tenente Coronel Dmitry, comandante do 9º Batalhão. E gostaria rapidamente de agradecer a receptividade, né, com que todos os senhores e senhoras tiveram para comigo. Eu sou natural de Criciúma, sou morador de Criciúma. Vim para cá aspirante após o curso de formação de oficiais em 2006. Fui recebido pelo então Tenente Dmitry. E desde então trabalhei em Criciúma, comandei a companhia de Uruçanga e recentemente estava no subcomando da guarnição especial de Sara. E recebi esse convite do Tenente Coronel Dmitry juntamente com o Coronel Fraga para assumir esse desafio, que é comandar o 9º Batalhão, que é o maior batalhão entre as duas capitais, Florianópolis e Porto Alegre, então uma grande responsabilidade que vem junto com esse comandamento, mas que a gente vem acompanhando pelos bons exemplos que passaram aqui e principalmente pelas parcerias, pelas pessoas, pelas instituições que apoiam a Polícia Militar, esse fardo fica um pouco mais leve. E dizer que comandar o 9º Batalhão para mim é um sonho que está sendo realizado, sempre tive a vontade de aceitar esse desafio, né, desde que aqui cheguei. Mas quando chega a gente acaba levando um certo susto, né? Mas o desafio é sempre que faz nós superarmos. Então eu aceito esse desafio e me deixo à disposição, deixo a Polícia Militar, na verdade, continua à disposição da Câmara, continua à disposição de cada vereador e vereadora aqui para suas demandas, para as demandas dos seus representados, né? E também, da mesma forma, divido com todos os senhores e senhoras aqui a responsabilidade da construção da segurança pública da cidade, que a gente sabe que constitucionalmente pertence a todos nós e que eu vou precisar ir muito, né, dessa casa, do Legislativo, para me auxiliar no trabalho, no comandamento, na condução dos policiais e me coloco à disposição daquilo, todas as demandas, necessidades, o que tiver dentro do nosso alcance, o possível, um pouco do impossível, dentro do que for justo,
pode contar com a Polícia Militar, pode contar com o Tenente Coronel Sartor, com todos os policiais militares que estão conosco. E o nosso sentimento de pertencimento é o que a gente sempre repassa, costumeiramente aos policiais, que a gente trabalha para a nossa segurança, a gente trabalha para os nossos filhos, para nossos tios, para nossas esposas, para os nossos maridos, enfim, transformar isso, manter, na verdade, Criciúma como uma das cidades mais seguras do Estado e inclusive nacionalmente é um grande desafio, mas que todo mundo compra essa ideia porque está trabalhando para si, né? Cada um dentro dos seus interesses, digamos assim, a pessoa que quer vir aqui para morar, a pessoa que quer vir para trabalhar, a pessoa que quer vir para empreender, para ter o seu lazer, e tudo isso perpassa pela segurança, né? Se a gente tem um ambiente, um município mais seguro, a pessoa vai morar, vai se sentir mais segura para andar à noite, para frequentar um parque, para sair para um restaurante, trabalhar, estudar, dentre todas as atividades. Então, agradeço muito essa receptividade, certamente nos veremos em outras oportunidades. Me coloco à disposição para daqui num futuro apresentar um plano de comando, nosso plano de comandamento, para que saibam as diretrizes que nós iremos seguir e para trocar ideias, para individualmente ou coletivamente, me coloco à disposição. Todos sabem o endereço do 9º Batalhão, eu também sei o endereço dessa casa e certamente me farei presentes em algumas sessões. Demais, agradeço a confiança de todos que depositaram em mim, espero atender às necessidades, às demandas e às expectativas, que é muito difícil assumir um comando que vem muito bem, né? Quando a casa está suja, se tira o pó da mesa já resolve. Agora, quando a casa está limpa, o detalhe é que é o que vai fazer a diferença. Então, espero trabalhar nesse detalhe, seja na proximidade com a comunidade, seja nos processos internos, o atendimento ao público interno, tudo que for possível e tiver dentro das nossas atribuições. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos. Temos 23 minutos. Algum vereador queira fazer algum tipo de proposição, por favor? Vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde à mesa, cumprimentando nosso presidente, vereador Arleu. Quero cumprimentar o Tenente Coronel Dimitri, Tenente Coronel Sartor, desejar as boas-vindas à frente do batalhão. E quero salientar que, na ocasião em que visitei para apresentar o nosso projeto de lei sobre combate à violência contra a mulher, pude conhecer mais de perto, vereador Arleu, o trabalho da Rede Catarina e desses policiais que se dedicam incansavelmente, diuturnamente, para combater a violência contra as mulheres na nossa cidade. E quero mais uma vez me colocar à disposição para ser parceira também em projetos que gerem uma repercussão ainda mais de economia para a nossa cidade no que diz respeito à segurança pública. Então, quero já salientar, senhor Tenente Coronel, que convoquei, já enviei um memorando para essa casa para solicitar que no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que a gente possa ouvir a Rede Catarina. Então, esse encaminhamento já foi feito e gostaria de fazer uma sugestão, de repente, senhor presidente, quem sabe a Polícia Militar possa nos ajudar na construção do nosso protocolo de segurança dessa casa. Talvez possa fazer sentido e me coloco à disposição também para contribuir. Um abraço. Continue a informação, vereadora Roseli, que cede seu tempo também. Senhor presidente, eu gostaria de falar também. Na sequência, excelência. Boa noite, senhor presidente. Boa noite e sucesso ao Tenente Coronel Sartor. E boa sorte também ao Tenente Coronel Dimitri, aos nossos vereadores, às pessoas que nos escutam. Eu subi hoje aqui para relembrar, né, do nosso programa Estudante Cidadão. Foi no ano de 2019, foi implantado na Escola Marcílio Dias Santiago, no bairro Manaus, onde a Polícia Militar ia no início das aulas e dava todo o encaminhamento para aquelas crianças, a postura, o respeito. Eles levaram aos nossos alunos valores e escolheram uma comunidade carente, uma comunidade que precisava realmente ter valores.
E nós fomos depois com o prefeito, o tenente-coronel Dimitres também estava, nós fomos lá num evento e ficamos encantados com tão pouco tempo o que a Polícia Militar mostrou, né, para os nossos, como transformou a vida dos nossos alunos. Então, sinal de que projetos desse tipo realmente transformam a vida das pessoas. Então, eu, enquanto secretária de Educação na época, eu quero agradecer pelo projeto que vocês levaram, e eu espero, aí o ano passado teve a pandemia, mas que volte em uma outra escola, porque vai fazer a diferença para os nossos alunos. E também colocar sobre o ProERD, porque eu tenho um filho que foi o primeiro ProERD há 21 anos atrás, ele participou do ProERD. E os meus outros filhos todos participaram, até hoje. Eles cantam a música do ProERD e sabem a diferença, não é, Nicolas? A gente canta, e eu participei nesses anos todos de muitas formaturas do ProERD, e a gente sente a energia. Eu acho que é a formatura que mais tem energia, né, Coronel? Dos nossos alunos. Então, o ProERD também. Então, a Polícia Militar sempre esteve participando da vida das escolas, da vida da nossa cidade, sem falar dos vizinhos solidários, né? Pertenço aos vizinhos solidários e faz muita diferença para a nossa cidade, para a vida, né? E até atrás, trouxe a Polícia Militar para a nossa casa e trouxe os vizinhos para a nossa casa também. Isso fez a grande diferença. Eu moro no bairro Michel e lá é muito forte a rede de vizinhos. Certo? Então, sucesso para você que está começando, para você nessa nova empreitada. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, vereador Toninho. Na sequência, vereador Nico. Senhor presidente, senhores vereadores, em cumprimento especial o tenente-coronel Dimitres e o tenente-coronel Sartor. Enquanto vereador nesta casa aí, em outros mandatos, a gente sempre acompanhou o trabalho da Polícia Militar, e uma das coisas que sempre foi reclamada por parte dos comandantes foi sempre a falta de efetivo, que a corporação não comportava a necessidade em função da nossa região e da nossa população. Tem um número de população maior do que tinha de efetivos. Eu gostaria de saber, por parte do tenente-coronel Dimitres e Sartor, se essa demanda na corporação ela já foi atendida, se hoje, atualmente, o quadro que tem realmente é o que atende a necessidade da nossa cidade e região. Seria essa a minha pergunta. E também parabenizar pelo belo trabalho que você desenvolve na nossa cidade. Seria esse, senhor presidente. Microfone. Pode ser no microfone. É o Sartor ou o Celito? Responde, Dmitry. Ok. Boa tarde, vereador Toninho, né, Lebralite. Prazer falar com o senhor aí virtualmente, né? O Coronel Fraga se ausentou, que é o nosso comandante regional. Uma escola de soldados está se formando, já foi para a Operação Veraneio, e estão voltando para as regiões. Então agora começa a distribuição desses 500 policiais militares que vão para o estado inteiro. Nosso comandante-geral, ele comentou que quer priorizar pelo menos um em cada cidade do estado dessas. Se não, salvo engano, 297, é isso? Municípios em Santa Catarina, pelo menos um em cada dessa. E os demais, até darem os 500, nas regiões que forem estratégicas, que tiverem a necessidade, e realmente a sexta região é uma região que congrega 27 municípios. Criciúma é uma das principais cidades da sexta região, entre a REC e a MESC. Tivemos um episódio recente marcante, isso influencia sim, porque tal como aconteceu em Blumenau, no aeroporto, há anos atrás, também aqui houve, e com repercussão nacional e internacional. Então, o Coronel Fraga, junto ao Comando Geral e à Diretoria de Pessoal, está evitando esforços para que nós tenhamos um número aceitável de policiais dentro dessa primeira turma que está se formando, dos primeiros 500. Agora a Polícia Militar lançou a chamada dos demais, mais 500 alunos soldados vão entrar em formação para se formarem até o final do ano que vem. Até o final desse ano, aliás, com reflexo para janeiro e fevereiro, da mesma forma, porque são 9 meses a formação do policial militar. Muito bem, vereador Nicolas.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Coronel Dimitri, obrigado. Obrigado pelo trabalho desenvolvido no nosso município. Coronel Sartor, conte sempre também com este mandato, mas além de toda a casa com este mandato. Parabéns à Polícia Militar pela excelência dos serviços, pela excelência do trabalho realizado na cidade de Criciúma. A gente vê muitos grupos que pedem o fim da Polícia Militar, né? Mas a gente, quando você vem aqui e mostra o trabalho desenvolvido, mostra o quanto a Polícia Militar é importante, os dados que o senhor trouxe sobre o que aconteceu em dezembro aqui em Criciúma, alguns dados novos que eu não tinha conhecimento, por exemplo, que eu acho que é importante, até mesmo, depois essa casa questionar como é que estão as investigações desse caso, porque faz tempo que a gente não ouve falar de como andam as investigações. Vereadora Roseli, eu fiz parte também da primeira turma do ProERD, lá no ano de 2000, na 4ª série do Colégio Marista, e hoje com 21 anos depois, fiz parte daquela turma do Colégio Marista. Eu queria questionar, Coronel Dimitri, Coronel Sartor, como que a gente consegue fortalecer ainda mais os consegues na cidade de Criciúma e a importância dos consegues para a cidade de Criciúma também? Então, agradecendo, né? E parabenizando pelo mandato que os senhores tiveram, né? Também o Pierini ali do Rio Mãe, né? Que nós lá por meados de 98 para 2000, naquelas reuniões que aconteciam lá, né? O senhor lembra bem, eu era coordenador-tenente lá do Rio Mãe, né? Esses consegues que nós temos, esses 7, são nos setores principais de Criciúma. A gente acha um número considerável, sendo que agora a gente teve um reforço das redes de vizinho, tá, Nicola? Essa rede de vizinho que eu falei, que são 291 grupos só em Criciúma, e ele abrange muitas pessoas proativas. Se nós temos um grupo X de 50 moradores, ali sempre tem aqueles nossos colaboradores das redes. Então, o nosso comandante de setores tem a ajuda de alguns moradores, que são aqueles que eu digo ponta de lança, aquele morador que é o líder comunitário, aquele que ajuda a fazer o filtro do novo integrante. Ele repassa um cadastro com dados e a gente tem forças vivas. Por que a gente não tocou mais em aspecto de formação de consegues em Criciúma? Desses 7 ativos, veio a pandemia. Claro que sim, nós podemos, após pandemia, com corpo presencial, aí está enaltecendo um novo setor sim, tá, Nicola? Mas acreditamos que esses 7 têm nos ajudado muito de forma aceitável. Mas nós somos atentos, e o Sartor, o Tenente Coronel Sartor aí, também vai estar atento. Algumas demandas que surjam e algumas respostas que a gente pode dar para os senhores e senhoras no momento especial da casa, trazer novamente nossos policiais comunitários e reforçar a importância dos conselhos comunitários de segurança, tá, Nicolas? Muito bem, vereador Salésio Lima, com a palavra. Na sequência, o vereador Miguel Pierini. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar o Tenente Coronel Dimitri e, ao mesmo tempo, agradecer seu trabalho diante da polícia, do comando, e dar as boas-vindas ao nosso novo, então, Tenente Coronel Sartor. Dizer que a gente atua bastante na região da Santa Luzia, diante do CONSEG, sempre procuro participar. Temos um conselho bem atuante e nós fomos uma comunidade que passamos muito trabalho. Hoje a polícia está muito próxima, está bem próxima. Temos um comércio atuante, temos o policial que a gente constantemente encontra eles circulando no bairro, isso dá uma segurança para o bairro. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho e dizer que eu não pude, Nicolas, participar, mas o meu filho participou e eu faço questão de a maioria das formaturas estar presente. Eu vejo, sim, uma grandeza e uma força de vontade daqueles policiais, fazem com que aquelas crianças sintam verdadeiramente essa proximidade entre a polícia e o verdadeiro cidadão. Se perdeu muito e esse trabalho da polícia tem que ser elogiado. Eu tive com o Tenente Coronel Fraga, no final do ano passado, conversando, Tenente Dimitri, sobre as câmeras e tal, e ele me disse que tinha um projeto muito ousado, que
Bentivice, se não me falha a memória, mas ele me disse que teria um projeto bem avançado. A minha pergunta era se tem alguma coisa nessa linha, como está. E também dizer que nós estamos aqui em todos os momentos, fomos parceiro da polícia, nos momentos de compra de viatura, projetos que vieram para cá e continuaremos sendo parceiro, porque vimos na polícia esse caminho, esse elo de ligação com a sociedade. Então, mais uma vez, parabenizar, Tenente Coronel, e dar as boas-vindas a você, Tenente Coronel Sartor. Obrigado. Com a palavra, vereador Miguel Perini. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Coronel Demitri, o Coronel Sartor, a todos os vereadores e vereadoras e quem nos assiste pela internet. Eu quero dizer para vocês, Coronel, que lá no Rio Maina a gente já teve uma reunião com o Sargento Alexandre. Estamos em procura uma sala, ou reestruturar aquela sala, tá? Já está bem adiantado a nossa conversa, ele nos procurou, acredito que faz uns 20 dias, e eu me coloquei à disposição, junto com a CLO lá, que é do CDL, e a gente está realmente reestruturando essa base da Polícia Militar lá no Rio Maina. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Vereador Abadias. Senhor presidente, muito boa tarde a todos nobres colegas vereadores, também todos aqueles que nos assistem. Cumprimentar em especial também o comandante, Tenente Coronel Demitri, também o Sartor. Boas-vindas, sucesso ao senhor também, que Deus abençoe nessa nova trajetória. Nós estava ouvindo o senhor aqui, a questão da segurança pública nesse país é um tanto delicada, mas a região sul, Criciúma, pode se sentir abençoada e bem protegida por esses valorosos homens que têm feito um trabalho com muita excelência para a nossa comunidade, para as famílias criciumenses. Há cabo de 20 dias estivemos juntos para um excelente projeto, que é o Comando da Cavalaria, que vem aqui agora para mais próximo, justamente para ofertar mais segurança para a nossa comunidade, saindo da 4ª linha e vindo aqui para a região do Boa Vista. Isso vai dar muita dinâmica no trabalho daquele comando para oferecer para Criciúma, né? Fica mais próximo da região central, a questão da logística e a questão também da comodidade dos próprios animais, questões de estresse, enfim. Nós tivemos uma audiência com o deputado estadual Kennedy Nunes, inclusive encaminhou uma estrutura, um recurso para a própria estrutura desse comando que vai ser instaurado ali naquela região, e eu quero aqui pedir as bênçãos de Deus sobre vocês e parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Então deixo os nossos convidados à vontade para fazer as considerações finais. Tenente Coronel Demitri, em seguida o Tenente Coronel Sartor. Gostaria de agradecer esse espaço que foi cedido gentilmente. A gente fez questão de vir aqui agradecer os senhores vereadores, que representam a comunidade de Criciúma, né? E o presidente Arleu aí conseguiu, através de tratativas internas, até transferir se não me engano, a rede de combate ao câncer hoje. O vereador Daniel Antunes é que fez a gentileza. Muito obrigado por ter cedido. Sim, a gente iria na semana que vem. Ficaria muito apertado por causa da formatura, que será dia 5 de março. Por causa das normas do Covid, então a gente vai ter muitas restrições, mas a gente quer deixar, pelo menos o presidente, né, representando todos, se não se sentirem assim ofendidos, porque o Estado ele está encaminhando para mais um risco de classificação que pode ser vermelha na iminência, logo na sequência, assim como o Oeste e Litoral estão em situações piores ainda que Criciúma e região carbonífera, né? Até para responder o senhor vereador, né, que falou das câmaras, né?
Então, os projetos que a Polícia Militar tem com a Diretoria de Tecnologia seriam para câmeras de reconhecimento facial, aquela que capta quem é aquela pessoa, assim como os senhores veem quando posta uma foto no Facebook, ele reconhece que é o senhor, a senhora, o seu parente, seu amigo, mesmo que esteja com boné, com óculos, né? Então essa é a novidade que a gente vai através do Tenente Coronel Sartor, que está aí, e eu estarei, não saindo de Criciúma, eu estarei trabalhando com o Coronel Fraga lá no Estado Maior da 6ª Região, então estarei em Criciúma, sou morador daqui do Jardim Angélica, estarei à disposição. E também uma novidade também, seriam as câmeras de OCR, vincular a demais municípios próximos, aquele que faz o reconhecimento das placas que são roubadas, veículos com licenciamento atrasado, mas principalmente os furtados e roubados, para a gente fechar o cerco contra esses meliantes que estejam se encaminhando para cá, porque Criciúma é uma cidade estratégica entre Florianópolis e Porto Alegre, como bem disse o Coronel Sartor, e nós estamos no meio desse trânsito com pessoas do bem, mas pessoas do mal também entrando na metade do caminho, planejando seus assaltos, fixando residência temporária nas praias. Então isso a gente está sempre atento. Então a gente vai contar sim com o apoio dos senhores vereadores e vereadoras. A FORCRI está nos ajudando também, o encaminhamento que foram feitos ao governo do estado, aí participam várias entidades vivas aí de Criciúma e região. E a nossa expectativa é ter uma segurança melhor com a tecnologia. Então reconhecimento facial e OCR, para a gente poder fazer uma rede de proteção ainda maior eletrônica. Da minha parte, só tenho a agradecer aos senhores, vou estar por aqui, é o agradecimento que eu faço por tudo aquilo que já fizeram ao longo do ano. Os nossos encaminhamentos foram mais ágeis, que eu digo, né? Mais céleres, mais rápidos, por causa da proatividade, né? Querer ajudar a Polícia Militar é querer ajudar a comunidade, a segurança pública. Que quando o policial militar é ferido ou atacado, toda a sociedade é. E nós, quando estamos lá na rua, a gente precisa de um apoio maior. Sim, uma viatura melhor, equipamento. O Estado talvez não dê aquela condição toda, mas é a parceria local que ajuda. São os convênios que nos ajudam muito. Tá? Então, tem convênios para serem celebrados também com o Executivo Municipal, que ele é do tocante nas câmeras, que foi bem falado pelo vereador. As antigas são do BenTV, sim, e muitas nossas estão sucateadas, foram destruídas, foram também alvos de tiros nessa ocorrência. Então a gente perdeu muita câmera nesse confronto e antes também, mas principalmente do confronto aí, né? Algumas são alvos de pessoas do próprio área de vulnerabilidade que atiram em câmera, acidentes em trânsito que o poste cai e a câmera é detonada, é feito um inquérito técnico e ela não é reposta. Então tem muita câmera na fila. Então cercar a cidade de tecnologia, fazer leitura junto com as demais cidades vizinhas e ganhar Criciúma, para a gente ter uma sociedade mais segura, que aqui venham as pessoas a empreender, trazer geração de emprego, as crianças cresçam felizes na escola, com o Proerdia. Também tive um grande prazer de estar aí com a Roseli também, na Secretaria de Educação, vivenciando o projeto Estudante Cidadão. Tem projetos novos para ser encaminhados, tá? Porque o projeto Estudante Cidadão, ele vem do governo do Estado, da Polícia Militar, um projeto institucional. Então, alguns vão surgir talvez com nomes novos, nomes diferentes, talvez a Escola Cívico-Militar do Governo Federal e assim por diante. Mas a Polícia Militar sempre vai estar disponível para estar ajudando aí a educação, a Casa Legislativa, o povo de Criciúma. Muito obrigado. Muito bem, com a palavra, Tenente Coronel Sartor. Eu só gostaria de complementar ali o que o Tenente Coronel Dimitri passou a respeito da situação que o vereador Salesi Lima levantou sobre as câmeras. Além da incorporação de tecnologia, porque o que a gente precisa, né, são inteligência artificial colocado nos equipamentos e não simplesmente o acompanhamento. A intenção é de pegar algumas câmeras de interesse da polícia e não que a polícia militar irá monitorar, mas que se precisar eu não preciso ir lá na casa do vereador Arleu, aposta a mulher nas nossas câmeras. Não, eu já consigo ter acesso assim que eu preciso para, de repente, mapear uma fuga ou alguma coisa, eu pensar lá na frente, eu consigo ter acesso a certas câmeras que seja de interesse da Polícia Militar. Então, complementaria essa rede que o Coronel Dimitri passou, dos OCRs, do reconhecimento facial, que já ficou em teste bastante tempo em Florianópolis, acompanhei na SSP. Foi feito o teste na Oktoberfest do ano retrasado, foi feito alguns testes. Então, como funciona? Cadastra a pessoa de interesse
e a hora que passar em alguma dessas câmeras, seja dentro do carro, de óculos, de boné, ela reconhece e avisa a pessoa que está de meu interesse está lá. Ou insere todos os mandados de prisão ativo, por exemplo, que é o que está trabalhando a Secretaria de Segurança, todos os mandados de prisão ativo que tem o nome a foto da pessoa, coloca no cadastro, assim que apontar, passou na Getúlio Vargas, passou na Pedro Benedetti, vai acusar que a pessoa está lá, então fica mais fácil o trabalho. E fora isso, eu gostaria apenas de agradecer novamente a receptividade, dizer que podem contar comigo e continuar contando com a Polícia Militar, e da mesma forma que certamente continuarei contando com os senhores e senhoras, com o Legislativo como um todo, porque vou precisar ir bastante. Muito obrigado, uma boa noite e sucesso. Presidente, Bom, só me desculpe, sim. eu esqueci de responder o Miguel Pierini. A gente precisa do apoio sim para o distrito do Rio Maina. E a sala realmente é muito modesta, ela é muito apertada. Para um distrito grande como o Rio Maina, que merece, a gente precisa do seu apoio sim, se o senhor puder intermediar, junto também ao Tenente Coronel Sartor, que estará assumindo o comando. Nós estamos inteira à disposição para auxiliar da melhor forma possível, tá? Essa casa se sente honrada com a presença do Tenente Coronel Dmitry Fraga e o Tenente Coronel Sartor. A certeza também dos ex-vereadores da legislatura passada que aprovaram os convênios do ano de 2020, e a certeza também que para essa atual legislatura, como o próprio depoimento dos demais vereadores, a Polícia Militar com certeza pode contar com esta Casa Legislativa. Os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Vereador Zairo Casagrande, ausência justificada. Vereador Obadia cedeu seu tempo. Vereador Paulo Ferrarese, ausência justificada. Vereador Antônio Manuel, Arleu da Silveira, Giovana Zanetti, Márcio Darós, Nicola Martins e Roseli de Luca cederam seu tempo. Vereador Miguel Pierini cedeu o tempo. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Senhor presidente, eu tomo o meu tempo político para uma questão que eu assisti, ouvi hoje de manhã ainda, uma reportagem da CNN Brasil, a respeito da situação do Covid-19 com relação a crescente número de remédios antidepressivos em função da Covid-19. Quase 17% de aumento dos remédios antidepressivos. Então, o cuidado que se deve ter, a nossa região, de todas as regiões do Estado, é a região que está melhor, né? Desde o início aqui houve um trabalho na Secretaria de Saúde, houve uma conscientização, o nosso povo, para ter ideia, no dia 20 de dezembro, nós tínhamos aqui, em Criciúma, cerca de 169 pessoas entre UTI e enfermaria, e hoje nós temos em torno de 59 pessoas. Isso de Criciúma e da região.
Isso não quer dizer que nós estamos, que não temos que estar atento a toda essa situação. Os cuidados devem ter, né, do isolamento, da máscara, do álcool gel, enfim, os cuidados que tem. Só a gente tem que transmitir algo que não gere pânico na população, né? Não podemos fazer da Covid-19 um terrorismo como a esquerda sempre faz nessa nação, né? Porque isso tem gerado tantos males, doença na alma do ser humano, né? Porque ansiedade, depressão. Então, o cuidado que a gente tem que transmitir de tal maneira que as pessoas possam ter os seus cuidados normais, né? Os cuidados que deve ter, mas tem a sua vida normal, né? Tem a sua vida, o seu trabalho. Imagine só uma pessoa, eu falo isso, senhor presidente, porque lido com gente, lido com pessoas há mais de 30 anos, né? Então, o cuidado que a gente tem, uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença em estado terminal, você chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, você vai morrer, imagine só, ela vai morrer antes do tempo, né? Então, o cuidado que se deve ter no transmitir essa situação para a população em geral. Nós aqui estamos sendo ouvido e visto pelas redes sociais. Então, o cuidado que a gente tem que ter para não transmitir, ou pelo contrário, acho que transmitir o cuidado, como a nossa região e a cidade tem a consciência já. Como citei aqui, no dia 20 nós tínhamos isso. Se imaginava no início de janeiro uma alta, e não foi. Pelo contrário, tivemos o Natal, tivemos o primeiro do ano, e pelo contrário, nós tivemos diminuindo o número de pessoas na UTI, pessoas internadas, né? E hoje temos um número até, de certa maneira, com uma folga em relação ao estado todo, que está no gravíssimo, e nós estamos no grave. É só uma palavra, senhor presidente, né, de cuidado nessa área. É isso, senhor presidente. O vereador Juarez Jesus cedeu o seu tempo, o vereador Salésio Lima cedeu o seu tempo. Com a palavra, o vereador Manuel Rosseck. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo cedeu o seu tempo. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Hoje não esqueci, vereador. Hoje eu não esqueci. Boa tarde, presidente, mesa diretora, demais colegas. O assunto é um só, né? A Covid. Sei que estamos passando por um momento complicado em relação à pandemia, ao momento de internação, de aumento de internação nos leitos, né, de UTI, e o foco tem sido a Covid-19. Mas as outras demandas da área da saúde? Existem outras doenças endêmicas que precisamos também estar atentos. H1N1, dengue e outras. Quero chamar a atenção aos nobres colegas para atentarmos aos números de focos do mosquito da dengue, que em 2020 teve um crescimento de 444% no número de larvas encontrado nos bairros da nossa cidade, segundo os dados do órgão fiscalizador do município. E estas ações de combate, elas foram afetadas devido à pandemia. Por isso, venho a essa tribuna pedir à nossa população que ajude a fiscalizar e combater os focos do mosquito. E nessa tarde, recebi uma ligação de uma moradora do bairro qual moro, da Mina do Mato, perguntando: Daniel, se fala tanto da vacina, da Covid-19, e agora está em falta, mas já está chegando, e H1N1? Que é por esses dias, por esses meses que inicia a campanha de vacinação da H1N1. Fiz um contato com a coordenadora da imunização, da vigilância, a enfermeira Liane, que prontamente respondeu que já estão se organizando, que provavelmente para o mês de abril iniciará essa campanha de vacinação. Era isso, senhor presidente. Bem, com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Passa aí pra ti, poxa.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, boa tarde a todos que nos acompanham, boa noite já, na realidade, todos que nos acompanham nas redes sociais. Inicialmente, senhor presidente, gostaria de transmitir a todos a matéria lida agora no 48, que me passaram. Fala que o governador Moisés anunciou o aumento na fiscalização dos recursos para a parceria dos gestores municipais conter o avanço do Covid-19 em Santa Catarina. Em reunião realizada com os prefeitos, representantes dos poderes da Secretaria do Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, o governador confirmou que o Estado dispõe de 600 milhões para a aquisição de vacinas e que um efetivo de 600 milhões na ativação de leitos da UTI, na rede privada, 300 milhões para a aquisição de vacinas e mais 500 policiais militares que atuará exclusivamente na fiscalização de atividades de pessoas que estejam descumprindo os protocolos sanitários. Então, isso é importante, até comentei com o Dimitri nesse sentido. Até acho que ele não recebeu nem informação ainda, mas em primeira mão a gente já está informando quase R$1 bilhão investido para o combate ao Covid em Santa Catarina. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um complemento de uma fala ontem, né, que foi informado que eu talvez não estivesse trazendo as informações da forma que corretamente. Então, eu só vou aproveitar, porque no requerimento que fiz à Fundação de Esporte no passado, isso foi em setembro do ano passado, eu requeri que ainda fossem informados os valores investidos no Banana Bowl e no Copa Davis, bem como a data dos repasses, haja vista a importância desses eventos para a movimentação econômica do município. A resposta obtida, ela diz o seguinte: por fim, em resposta ao pedido de informações alusivas aos valores investidos no Banana Bowl e no Copa Davis, bem como na data dos repasses, haja vista a importância desses eventos na movimentação da economia do município, informamos que nenhum valor financeiro foi repassado por parte do município de Criciúma para a realização dos eventos. Estou falando isso, tornando público, porque foi dito que eu talvez estivesse, né, tratando de inverdades. Eu só posso basear naquilo que eu tenho efetivamente, e não naquilo que eu não sei. Então, a propósito, aproveitei a informação para fazer um novo requerimento que já está protocolado, buscando todas essas informações para tornar público, né, eventualmente materiais, gastos com ônibus, etc. Fiz um novo requerimento solicitando essas informações e acrescentando, inclusive, a autorização do próprio Legislativo, porque tem casos em que o próprio Legislativo tem que aprovar. Então, eu já estou formalizando esse pedido, né, para que, aí sim, eu tenha todas as informações e eu possa prestar esclarecimento na sua íntegra. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores... Passamos para o grande expediente. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias. Senhor presidente, mesa diretora, eu gostaria que retirasse de pauta o requerimento 60-2021 de minha autoria, senhor presidente. Pois não. Que retirasse de pauta o requerimento 60-2021. Será atendido, excelência. Com a questão de ordem cedida ao vereador Miguel Perini. Boa noite a todos. Quero prestar aqui meus sentimentos, através eu e o vereador Nicolas também, e eu acredito que todos os vereadores, pela morte do Aires Guide, né, que foi professor da SATIC, professor de Minas, teve um grande trabalho no plano diretor de Criciúma, prestou um grande trabalho à nossa cidade, então fica aqui o nosso sentimento, o vereador Nicolas. Então, eu gostaria que essa casa enviasse um telegrama a essa família, né, prestando essa solenidade. Será atendido em pleno, excelência. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereador Daniel Antunes. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Jair Alexandre. Presente. Vereador Paulo Ferrarese, ausência justificada. Vereador Juarez Jesus. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Manuel Rosenque. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Miguel Pierini. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones. Presente. Vereadora Roseli de Luca Pisolo. Presente. Vereador Salésio Lima.
Ausente. Vereador Zairo Casagrande, ausência justificada. Solicito, terminado então o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores, foi feita a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, requerimento 56-2021, autor vereador Daniel Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de revogar o inciso 12 do artigo 3º do Decreto SG número 715/2020, de junho de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem observadas pelas empresas de transporte coletivo, ao retornar às atividades no município de Criciúma e estabelecer outras providências. Tal medida se dá em razão de que respectivo dispositivo determina que somente será aceito o pagamento em cartão de passagens, ficando proibida a circulação de dinheiro no interior do ônibus e terminais. Esse requerimento foi feito na sessão de ontem, com a palavra o vereador Juarez Jesus. E a broca pegando. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores e público que nos assiste através das redes sociais. Eu subo nessa tribuna para colaborar com o requerimento feito pelo nosso colega Daniel Antunes, até porque eu passei, vereador, por uma situação que eu achei meio chato. Eu vim até o centro da cidade para deixar meu carro na oficina e fui pegar o amarelinho numa plataforma. E como a gente não está muito acostumado e tal, peguei o amarelinho. Quando entrei dentro do amarelinho, olhei, cadê o abençoado? Cadê o abençoado do cobrador? Daí eu olhei, e agora? Daí tinha um conhecido, ele disse, olha, só com cartão. Há muito tempo que eu não tinha usado, né, o sistema. Eu digo, e agora? Só tem dinheiro. Aí ainda bem que o abençoado se solidarizou, teve compaixão aqui do amigo e fez, não, eu vou pagar para ti a passagem. Ele me conhecia, digo, poxa. E eu fiquei pensando, sabe, vereador, imagina alguém de outra cidade, né? Chega alguém de outra cidade e vai pegar o amarelinho, vai se deslocar dentro da nossa cidade e acaba se deparando com uma situação dessa, não encontra ninguém conhecido como eu acabei, né, encontrando. Então, parabéns pelo requerimento e, sem dúvida nenhuma, há uma necessidade aí de uma atenção. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, peço que seja incluso nesse requerimento de número 56/2021, que seja aberto também novos horários para as empresas que contemplam os nossos bairros, as empresas ETL, São Marcos, Forquilinha e Critor. Tendo em vista a diminuição de alguns horários, e agora com o retorno das aulas, normalizou um pouco, mas penso que diminuir horários em época de pandemia com uma nova variante, com poucos horários e aglomeração ainda continuando, nós estamos sendo intransigentes. Peço que seja incluso mais horários na planilha de horário que servem os ônibus circulares em nossa cidade. Obrigado. Como o requerimento é de sua autoria, será atendido em pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, só registrar a minha presença, que eu precisei me retirar do plenário, então estou de volta. Obrigado. Será atendido, excelência. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 124/2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes, reparos na pavimentação de lajotas da Rua Brasília, de frente à entrada do bloco 2 do conjunto residencial Ulhacap, bairro Próspera.
Indicação 125-2021, autor vereador Miguel Pierini. Projeto viabilizando a sinalização adequada em toda a extensão da rua São Cristóvão, bairro do Embosque. Indicação 126-2021, autor vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Instalação de placa indicativa dos loteamentos Gerações em 2001, na entrada da rua Virgínio Conte com Miguel Patrício de Souza, bairro Ana Maria. Indicação 127-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, pavimentação asfáltica na rua Ana Eutelvina Rodrigues Manganelli, bairro Recanto Verde. Indicação 128-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, pavimentação asfáltica na rua, no final da rua Joaquim Nabuco, bairro Recanto Verde. Requerimento 57-21, autor vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações relacionadas ao atendimento ao Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. 1. Quantos trabalhadores efetivamente compõem a equipe do Sereste atualmente? Fevereiro de 2021. 2. Quais as suas formações e cargas horárias? Não inclui aqueles que constam no Quines, mas que laboram no ambulatório de ortopedia que funciona na sede da Sereste. 3. Qual o valor recurso financeiro que o Sereste possui em conta atualmente, fevereiro de 2021? 4. Considerando o período de 4 anos, janeiro de 2017 a dezembro de 2020, a folha de pagamento dos trabalhadores do Sereste ou do ambulatório foi paga com os recursos do Sereste? Se sim, apresente uma tabela com os valores gastos por mês e por trabalhador. Sobre o ambulatório. 1. Qual o guinés do ambulatório que funciona na sede do Sereste? 2. O ambulatório que funciona na sede do Sereste atende trabalhadores por livre demanda? 3. O ambulatório que funciona na sede do Sereste conta com quais especialidades médicas? E quantas vezes na semana atende e quantos pacientes? 4. Além dos médicos, quais os demais trabalhadores do ambulatório? Quais as suas formações e cargas horárias? 5. O ambulatório que funciona na sede do Sereste atende trabalhadores encaminhados por quais serviços de saúde e de outros serviços? Se sim, descreva o protocolo ou passos de tais encaminhamentos. 6. O ambulatório que funciona na sede do Sereste está regulamentado nos CISREG? Se sim, CISREG. Obrigado. Se sim, descreva como ocorre tal funcionamento e qual profissional, nome, formação e vínculo é responsável pelo qual controle de inclusão dos trabalhos do sistema. 7. A caminhonete S10 do ambulatório está sendo utilizada por qual serviço de saúde desde quando? 8. A cabine audiométrica que fazia parte do convênio 5521-2004 está localizada em que local? De que forma ela atende os trabalhadores com suspeita de perda auditiva induzida por ruído? Descreva tal situação como exemplos concretos de ações realizadas sem citar nomes de pacientes ou empresas por motivos éticos óbvios. 9. Para o ano de 2021, quais são os serviços que permanecerão ou irão se instalar na sede do Sereste? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhor presidente, demais da mesa, colegas vereadores e vereadoras e todos que nos assistem pela TV Câmara. Considerando que a cada segundo morre um trabalhador, a cada 15 segundos morre um trabalhador em decorrência de acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho, considerando que no período de 2012 até julho de 2019 foram gastos mais de 84 bilhões em benefícios acidentários, considerando que diante de dados entende-se que não bastam ações de assistência ao trabalhador, mas é eminente que se consolide cada vez mais de prevenção. Considerando ainda a portaria GM número 1679, de 19 de setembro de 2002, que dispõe, entre outros,
sobre o quadro de trabalhadores que devem integrar o Sereste minimamente, considerando a portaria GM 2728 de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre as atribuições dos entes federados em relação à saúde do trabalhador e da trabalhadora, considerando a portaria GM 1823 de 23 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e também considerando que não é facultado aos municípios a escolha de fazer ou não ações de saúde do trabalhador, conforme as 3 portarias acima citadas. E considerando, por último, o convênio 5221/2004, firmado entre o município de Criciúma e o Ministério da Saúde para a construção da sede do Sereste. Todos sabem onde fica a sede do Sereste nessa cidade? Todos os vereadores conhecem? Sabem o endereço? Certo. Entre o município de Criciúma e o Ministério de Saúde para a construção da sede do Sereste e a implantação de unidade da saúde, do trabalhador. Questiona-se, com devido respeito, tudo isso que foi citado, o qual peço para que os colegas aprovem esse requerimento e tenhamos essas informações baseado no convênio 5521 de 2004. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 58-2021, autor, vereador Obadias Benones. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre o programa Melhor em Casa. Há como mensurar a data em que o programa entrará em funcionamento? Quantas famílias o programa pretende atender por mês? Quais as especialidades médicas serão colocadas à disposição da população? Quais os critérios serão adotados para que um munícipe preencha os requisitos para ser atendido? O programa contará com uma sede ou será instalado em algumas unidades básicas de saúde já existentes? O requerimento está em discussão. Vereador Obadias. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que nos assistem, esse programa Melhor em Casa, podemos dizer em forma bem popular, é um golaço que vem para servir. Na verdade, é um programa desde 2011 e está pronto para servir todos os estados e também todas as cidades. Eu trabalhei um programa parecido no estado de São Paulo há alguns anos atrás, um programa conhecido como Programa de Atendimento Domiciliar, que eu batizei como PADO, que atendia, de fato, pacientes acamados, sem possibilidade alguma de estar ou ir até um consultório, até uma unidade básica de saúde. Existia uma base, um núcleo que era composta por equipe médica, clínico geral, fisioterapeuta, nutricionista, outras especialidades como assistente social, que dava atendimento principalmente com famílias de baixa renda. Eu estava caminhando o ano passado e eu encontrei algumas famílias que têm pacientes com essa situação, membros da família acamados com essa situação. A saúde debilitada, pessoas já obesas que necessitam de transporte, não é um transporte tão simples, a obesidade, a questão do psicológico, a questão de problema nos ossos, cardíacos, enfim. Essa família específica que eu cito aqui é um caso, como exemplo, que clamou por mim, nos fez um pedido para que a gente apresentasse isso junto ao secretário, e logo na sequência, o secretário já estava em negociação junto ao governo federal e conseguiu esse programa Melhor em Casa que viesse para Criciúma. Então, eu apresento algumas perguntas que devem ser respondidas, peço a aprovação de todos, vamos acompanhar isso de perto. É um baita de um projeto, bonito no papel, mas que deve ser bem executado, com certeza. Eu até estive com o secretário, mas diante da sua agenda muito corrida, ele não conseguiu dar a devida atenção, mas eu apresento o requerimento para que seja atendido. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 59-2021, autor vereador Manuel Rosengue. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há prevenção para solucionar o constante esgoto a céu aberto na rua Antônio de Moraes, esquina com a Avenida Centenário, bairro Cristo Redentor. Em caso afirmativo, informar. Outro sim, o prazo de conclusão do referido serviço. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, público de casa que nos acompanha, eu gostaria, até pegando um gancho aqui do vereador Daniel, se demonstrou aí uma preocupação com essa questão da dengue, né? E a gente sabe o que pode provocar a doença, não é? Eu gostaria que fosse apresentado um vídeo que vai tratar disso que eu vou com o som, tá? O que é isso aqui? É um valo, é um esgoto? É um esgoto, né? Que vem dali de cima, né? Das casas ali, né? Ali tem drenado, aqui não. Aí cai tudo aqui, ó. As crianças sempre estão com dor de barriga ou estão enjoadinho. É uma virose. Não, eu falo pro marido, às vezes é até do valo. Até o cheiro, porque o cheiro vem até pelo ralo da pia. Tem vezes que o esgoto está muito forte. Nossa, que cheiro de esgoto. Vem do ralo da minha pia. Tá, e todo o esgoto ele é jogado aqui? E os das casas aqui também? Tudo aqui, ó, do bairro inteiro. Ah, é? Vem tudo para cá? Tudo para cá. E olha só, e é a comunidade, né? Os vizinhos, que às vezes pede patrola para vir abrir o bueiro aqui, ó, para vir abrir o valo, porque às vezes está muito fechado, então quando chove enche muito de água. Vocês estão pagando impostos para qual cidade? É Criciúma? E aqui o endereço qual é? Aqui a gente tá no carnê ali, né? Água da energia, tá Avenida Centenário. Que daí passa, é a geral, né? Eles vão pela geral. Avenida Centenário e Criciúma. Centenário, a gente bota corda bamba, que era muito antigamente, ou Cristo Redentor. É assim que a gente dá o... E vocês buscam atendimento nos postos de saúde de Sara ou Criciúma? Criciúma. Ainda bem que eu não tenho força para nada, porque eu tenho 1.500 problemas, né? A água represa aqui? A primeira mesa, quando nós viemos para aqui, o Liette encheu tudo, sala, cozinha, banheiro, tudo. Ai, eu chorava tanto, eu disse, Senhor, meu Deus, cada vez que chove. A gente, quando já veja ficando preto as luzes, a gente essa daqui já começa até a chorar. Porque eu disse assim, ai, na nossa vida não dá esse jeito assim pra nós, porque não dá pra lá atrás naquele valo ali. Aí tudo que passa é ali, né? Tudo que vem lá de cima é tudo ali. Todo o esgoto passa aqui? Todo esgoto passa aqui. Ainda tem um caminhão que limpa a fossa e joga tudo lá da casa dele no esgoto que passa aqui. E ele já foi multado umas 3 vezes e não adiantou. Bom, eu penso que evitar esse tipo de coisa é muito, mas muito mais barato, sabe, para a saúde. É muito mais barato. Saúde preventiva, ela é mais barata e mais eficaz. E a prevenção, ela realmente é fundamental. Basta ver a situação da Covid, né? Sem prevenção, a gente não vai conseguir vencer essa Covid de jeito nenhum. Então, eu gostaria de contar aí com a aprovação dos colegas, das colegas, e da atenção do nosso prefeito, que eu sei que ele tem essa preocupação. Talvez não saiba do que esteja acontecendo. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 61-2021, autor vereador Obadias Benones. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de revitalização do calçadão localizado de frente ao prédio da Igreja Assembleia de Deus, centro de Criciúma. Existe previsão para a troca do piso, atendendo às necessidades de segurança de deficientes visuais e melhoria na iluminação pública?
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 129/2021, autor, vereador Pastor Jair Augusto Alexandre. Sinalização horizontal indicativa de cruzamento da Rua Major Acácio Moreira, no encontro com a Rua Itajaí Centro. Indicação 130/2021, autor, vereador Júlio César Kaminski. Colocação de tauchões refletivos na Rua Cônego Aníbal Maria de Francia, bairro Pinheirinho. Indicação 131/2021, autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas em toda a extensão da Rua Quintino Búrigo, bairro Jardim Angélica. Indicação 132/2021, autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas em toda a extensão da Rua Palmeirinhas, bairro Jardim Angélica. Indicação 133/2021, autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajota em toda a extensão da Rua Otto Leopoldo Tinfense, bairro Jardim Angélica. Indicação 134/2021, autora, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Obra de preenchimento e reposição asfáltica na Rua Joana dos Santos Figueiredo, bairro Cidade Mineira Nova. Requerimento 62/2021, autor, vereador Arleu da Silveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de homenagear dentro da sede da Fundação Cultural de Criciúma o professor e contador Carlos Augusto Borba. Carlos Borba sempre esteve envolvido em ações importantes da comunidade, foi um desportista, apoiou o futebol na cidade, clubes de serviços, entidades e instituições como a FUNCRI, hoje UNESCO. O requerimento está em discussão. Vou discutir. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhora Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, esse requerimento surgiu de uma ideia do filho do professor e contador Carlos Borba, o doutor Borba, aliás, um dos poucos botafoguenses que eu conheço, vereador Kaminski. 2? Então tem 2 que eu conheço. E ele me presenteou com um livro, vereador Daniel, que eu estou lendo, Reminiscências em Gotas. Fantástico livro. E no encontro com Borba, esse excelente médico que Criciúma tem a satisfação de ter aqui na nossa cidade, falando comigo, ele, vê lá na Câmara de Vereadores, com o vereador Juarez, o que daria para fazer para homenagear meu pai? Eu falei, como foi um grande professor, vereadora Giovana, como foi um contador da cidade, como gosta do esporte. Eu digo, tem tanta coisa, né, vereador Roseli, para tentar homenagear o nosso querido Carlos Borba. Eu preferi ir até a Fundação Cultural, falei com o presidente Usalmir Casagrande, que tornou algumas possibilidades de dar o nome do átrio, da entrada da Fundação Cultural. Eu repassei, claro, para o Borba, e ele gostou da ideia, então o prefeito também já deu o ok, que o Usalmir já me disse que o presidente da Fundação Cultural aqui não teria problema nenhum, e ele, então, gentilmente, hoje à tarde ainda me falou, para agradecer a todos os vereadores, né, esse requerimento que está sendo, com certeza será aprovado nessa sessão de hoje. Eu tenho utilizado pouco a tribuna, até para ter a tranquilidade da condução dos trabalhos, mas nesse requerimento eu não poderia deixar de vir aqui e fazer o pedido para os vereadores votarem favorável a esse requerimento. E também como proposta feita agora pelo vereador Jair aqui, em nome de todos os vereadores, seria uma pessoa que mereceria também uma moção de aplausos, no qual nós vamos encaminhar novamente em nome de todos os vereadores. Obrigado, Excelência. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Convido a todos os vereadores para segunda-feira, 15h30, no plenarinho, para quem quiser participar da análise do regimento interno, para comparecer no plenarinho, segunda-feira, 15h30. Terminado o grande expediente, não havendo matérias para a ordem do dia e nada mais a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 1º de março, já, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, forte abraço e boa semana.